A Voz do Associado de hoje conta com a presença do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Perdizes, Paulo Vitor, e da Jéssica, associada ao Sindicato dos Produtores Rurais. Nesse bate-papo, nós vamos apresentar quem é o Paulo Vitor e como que nós podemos ser associados ao sindicato. Tudo bem, Paulo Vitor? Tudo bem, e você? Bem, nós estamos muito contentes com a atuação nesse início de nova de gestão do Sindicato dos Produtores Rurais e nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre você. Conta para nós um pouco da sua vida pessoal, da sua formação profissional, os caminhos que você trilhou até chegar à presidência do sindicato atual. Bom, muito obrigado por essa disponibilidade. Falar um pouco da minha história é falar da minha família, né? Eu sou produtor rural, sou veterinário, trabalhei no mercado veterinário por uns bons tempos, até vim trabalhar exclusivamente com meu pai, apesar de que, desde quando jovem, trabalhava com ele e com meus avós, né, que são as grandes inspirações profissionais e pessoais da minha carreira. Eu trabalhei fora de Perdizes, né, residi fora, estudei veterinária na Unesp, em Jaboticabal, me formei em 2010 e assumi uma carreira empresarial, trabalhando em multinacionais, começando essa carreira em Cristalina, no Goiás, trabalhei nos maiores projetos de pecuária leiteira, enquanto veterinário, e nesse período a minha função era exclusivamente veterinária, e a gente foi descobrindo, Deus foi mostrando caminhos também, que além da veterinária a gente tinha um prazer de lidar com pessoas, de coordenar projetos, de trabalhar no segmento não só da grande paixão, que eram os animais, que sempre foi, mas sim, de bons relacionamentos, de bons cuidados com as pessoas, liderar de maneira positiva, não com cargos, mas sim com inovações, com ideias. E assim foi logo rápido, depois de um ano na empresa Fonterra, em Cristalina, que é uma neozelandesa, eu consegui assumir uma função gerencial, até não fazia parte do meu propósito de vida, porque eu sempre imaginava que meu foco total seria reprodução animal, a parte que era o que eu gostaria de especializar, a fertilização in vitro, que eu, inclusive, trabalho até hoje, é o segmento profissional nosso, mas hoje de maneira terceirizada, com parcerias, ele acaba sendo um dos negócios, dos nossos projetos pessoais, um dos principais negócios, mas hoje, vamos dizer assim, eu não sou o veterinário atuante, mas sou o responsável tanto na parte zootécnica, na parte sanitária, principalmente na parte administrativa, chegando nos dias de hoje, em relação à minha função na Pavana. Mas voltando a esse tempo em Cristalina, fiquei lá por 4 anos, trabalhei na Fazenda Figueiredo também, que é um dos projetos de maior abrangência na pecuária leiteira nacional, fiz muitos contatos, enquanto trabalhei na Fonterra também, tive uma oportunidade grande de conhecimento de línguas também, pois trabalhei com produtores e empresas que acessavam esse pessoal da Nova Zelândia, né, que é extremamente tradicional na pecuária leiteira, que sempre foi o meu foco de atuação. E relacionei também, transitei em vários ambientes relacionados à agricultura, tanto cereais quanto HF, que eram segmentos das empresas que eu trabalhei, e também na pecuária de corte. E esse caminho me deu várias possibilidades de conhecimento, tanto na parte zootécnica, na parte veterinária e também, principalmente, na parte empresarial. E tudo que eu aprendi, eu sempre pensava, eu falei, um dia eu quero levar isso para o meu projeto pessoal de vida, que era a Fazenda Pavana. Na época, a situação mais difícil, era difícil mesmo. Eu ainda fui da criação, onde os pais incentivavam que o campo não era a primeira opção, pelas dificuldades que era o negócio mesmo, produzir no campo, com poucos recursos. Sempre foi uma profissão de batalha, né, de dificuldade, mas muito honrosa, né? Onerosa, porém muito honrosa. Não sei nem se essa palavra é certa, mas como o canal é aberto. E isso, eu lembro muito bem do meu pai. Quando eu estava formando, terminei meu estágio, eu falei, pai, meu grande sonho é voltar para Pavana. Meu pai já tinha o nome Pavana guardado com ele, que ele apresentou para nós depois de um tempo, que Pavana é o meu nome e o nome da minha irmã, Ana Paula. E ele falava, não, filho, eu acho que você tem que vir mesmo, mas sempre como um segundo negócio. Você tem que buscar seu caminho profissional, que é o que você já consegue mostrar que você consegue, mas ele precisa ser, pelo menos para momento, uma segunda opção. E eu, inclusive, concordava muito com as palavras dele, mas eu falava, nossa, não queria que fosse, né?
Só que até isso Deus encaminhou da minha família proporcionais para mim, porque nesse caminho foram muitos negócios, muitas empresas, muitas pessoas. Hoje eu conheço muitos municípios em Minas Gerais, então voltando já depois de Goiás, eu vim para Minas, trabalhei na empresa Vacinar, na Elanco, e nisso eu conheci todo o território mineiro. Basicamente, quase todos os municípios de Minas Gerais que produzem leite, a gente acessou enquanto trabalho. E nisso também vários contatos, né? Empresas, produtores rurais, sindicatos rurais, porque a gente participava muito de eventos, né? E tradicionalmente os eventos agropecuários em outras cidades de Minas Gerais são muito representativos pelos sindicatos rurais, em parcerias com as instituições. Enfim, foi muito bacana. Isso foi acontecendo, foi crescendo, eu fui crescendo profissionalmente, conheci a Jéssica nesse caminho. A Jéssica, desde o meu período em Goiás, foi bem próxima à minha formação, que a gente conheceu e construímos nossa história junto, né, Jéssica? E ela sempre me apoiando também por esse segmento profissional que era muito importante, e ela sabia e me apoiava que num futuro, inclusive até ela projetava já, apesar do seu plano de vida dela profissional, né, vamos dizer assim, retornar para Perdizes, mas ela até começava a se encaixar nos meus planos, ela se encaixar os dela também, para entender que provavelmente nossos filhos, nosso filho ia ser nascido em Perdizes, ia ser perdizense, porque ela sabia do meu sonho. E assim, eu fiquei por mais 7 anos no segmento do mercado veterinário em Minas Gerais. Foi muito bom. E eu acho que se Deus projeta tudo, né? Eu acho que a gente sai daqui sem saber o que Deus projeta para a gente. Mas do jeito que Ele encaminhou as coisas para a minha vida pessoal e profissional, esse mercado aí que eu trabalhei por 10 anos antes de voltar para casa foi crucial para o meu conhecimento, para a minha formação profissional, com certeza, mas principalmente pessoal. Entender as dificuldades, porque não é fácil eu ficar longe de casa, longe dos amigos. Eu perdi 2 grandes amigos mesmo, muito importantes na minha vida. Quando eu morava em Cristalina, foi um fator decisivo. Quando eu falei para minha família que eu queria voltar para cá, e a Jéssica e meus pais me apoiaram muito, eu já queria voltar para a fazenda e eu consegui ingressar numa multinacional que me deu muita conhecimento, visibilidade e, enfim, até nisso eu acho que eles são anjos da guarda da minha vida, que me iluminam muito. E eu até sempre falo com Deus, lembro deles. São pessoas que eu tenho uma gratidão enorme, que é o Juninho e o Iago. São 2 irmãos que eu tenho, que até é meu sonho de falar, porque eu sinto muita presença deles. Nos negócios do agro mesmo, sabe? Porque um era produtor de leite, o outro estudante veterinário, estagiário meu. Eu até nunca falei isso publicamente, não sei nem porque eu estou falando, mas tocou aqui e eu queria falar deles, assim, me deu essa vontade, porque às vezes eu vejo as coisas boas que Deus tem preparado e eu agradeço eles também, além de agradecer a Deus, agradeço a família. Mas, enfim, hoje nós estamos aqui em Perdizes, por já desde 2019, trabalhando agora exclusivamente com a Pavana, trabalhando bastante, feliz demais com o que tem acontecido nos nossos projetos pessoais. Meu filho nasceu aqui, está sendo criado aqui, começou a estudar essa semana aqui em Perdizes. Eu levei ele para a escola a semana inteira, fiquei feliz de nós poder levar ele todos os dias para a escola e ver que, um pouco já diferente da ideia dos meus pais, e até porque eles são pessoas muito sábias, mas eu já quero que o Zé Pedro estude bastante para ele estar capacitado, para ele trabalhar no campo, se for a vontade dele também, né? Mas eu já vejo que, se Deus quiser, e se a gente pensar não só nele, como nos meus sobrinhos também, filho da minha irmã e do meu cunhado Gustavo, se o futuro for para eles estarem aqui no campo, a gente é feliz, porque hoje o campo precisa de pessoas capacitadas, tecnificadas, pessoas que têm que estudar para ir para o campo. Enfim, eu sou meio suspeito para falar do agro de maneira geral, porque eu acho que ele é transformador e ele tem quebrado muitas barreiras, não só com tecnologia, mas que as pessoas às vezes também percebem que aquela busca pela cidade, às vezes a felicidade está no campo, né? E eu até vi uma matéria essa semana falando que o nicho de mercado agora, a moda é voltar para o campo, né? A paz está no campo, está na fazenda. Então, isso é um pouco da minha história. A Jéssica está aqui do meu lado, é fundamental para todo esse sucesso profissional, porque hoje ela também é colaboradora enquanto profissional da Fazenda Pavana. Então, ter a oportunidade da nossa empresa trabalhar, todos nós hoje, toda a nossa família, eu, meu pai, minha mãe, minha esposa, minha irmã, que participa também de maneira indireta,
pelo segmento profissional que ela atua lá, enquanto médica em Uberaba, participa conosco nesse quadro de empresarial, de maneira indireta. Então, é muito gratificante você poder fazer da sua paixão seu negócio e o seu negócio você ter sua família responsável. Sem falar da equipe, né, que eu acho que é o fato principal, eu sempre falo disso mesmo. Na nossa cerimônia de posse, eu fiz questão de falar que eu acho que uma das coisas que nos proporcionou a buscar novos desafios é saber que lá na fazenda tem pessoas que vestem a camisa, que gostam da gente, são felizes lá trabalhando e são valorizadas. Isso é importantíssimo para que eles se sintam pertencentes ao negócio também, e o sucesso do negócio é sucesso de todos nós, né? Então é isso. Jéssica, conta para nós um pouco sobre você, a sua trajetória profissional aqui em Perdizes. Nós conhecemos parte dela, mas a sua formação, ela te trouxe a esse segmento, e hoje você vê o agronegócio como uma carreira que você pretende seguir? Ou a sua colaboração enquanto associada aos projetos, tanto a Fazenda como o Paulo Vitor mencionou, é uma contribuição mútua? Acredito que tanto no conhecimento que você teve, na sua formação acadêmica, assim como o Paulo Vitor, eles contribuíram para vocês estarem onde estão hoje, tanto enquanto empresários, tanto quanto associados e participantes ativos do Sindicato dos Produtores Rurais. Se você puder compartilhar um pouco para nós da sua trajetória profissional. Então, olá a todos, né? Agradecer aí ao Clóvis, à Civolc por essa oportunidade. Então, eu sou natural de Uberlândia. Eu cursei o curso de Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia. E o que me levou a fazer Engenharia Civil foi uma vontade, a princípio, de fazer administração. Eu sempre gostei de gerenciar, organizar processos. Então, assim, desde novinha eu me vinha mais como uma administradora. E na minha busca de tentar entender mais sobre profissões, uma vez eu recebi um conselho de que se eu quisesse ser uma boa administradora, seria bom cursar alguns períodos de engenharia, por causa da preparação básica que a engenharia te proporciona, né? Os cálculos, a lógica. E aí eu falei, vou fazer engenharia. E aí eu escolhi pela engenharia civil, que dentre as engenharias foi a que mais me atraiu. E eu fiz o curso de engenharia civil e me formei, fiz vários estágios, e quando eu estava para terminar minha faculdade, eu estava numa construtora e eu era estagiária, eles me contrataram. E aí eu fiz carreira nessa construtora como gerente de planejamento. Eu entrei como estagiária e fui progredindo, sempre gerenciando os projetos da construtora, que realmente eram projetos de obras, né? Então, eram as obras e a gente cuidava de todo o planejamento, orçamento, custos, análise de riscos. E gostando muito dessa área, eu aproveitei e fiz uma pós-graduação pela PUC em gestão de projetos. Então, e o projeto a gente pode entender como qualquer coisa. É qualquer objetivo que você tenha, que exija um planejamento, um orçamento, uma definição de prazo, metas. E aí, então, acho que a engenharia me preparou muito para isso, né? Essa parte de gestão de projetos. E aí, em 2021, acho que eu tive a oportunidade de trabalhar como engenheira civil aqui na cidade de Perdizes, né? Como secretária de obras, na época da gestão do prefeito Roberto. Foi um período muito bacana, que eu mudei de Uberlândia para cá, conheci mais a cidade, as pessoas, entendi mais sobre essa parte pública também, né? E nunca imaginei, mas gostei muito dessa questão de você gerir projetos para o bem comum, sabe? Assim, porque na construtora, querendo ou não, era muito legal, mas o foco final era um custo bacana, era dinheiro, né? Assim, os resultados. Tinha um cliente final Tinha um específico. cliente. Agora, quando você trabalha no meio público, é algo maior, né? E, assim, foi uma oportunidade muito bacana, gostei bastante. Trabalhei 2 anos como secretária de obras, né? E aí eu engravidei, saí, porque eu achei que seria um pouco puxado. Nesse meio tempo, o Paulo Vitor estava precisando de ajuda na fazenda. E aí ele falou, olha, então vem, você vai poder ter a oportunidade desse período inicial da maternidade estar mais próximo do seu filho e, ao mesmo tempo, ajudar ele na parte administrativa da fazenda. Então, mais uma vez, eu comecei a gerir projetos ali também. Mudou o foco, não eram obras mais, mas, da mesma forma, tinha metas, tudo que a gente ia fazer, né? Tinha prazo, tinha objetivos. E aí eu comecei a trabalhar com ele desde 2023 na fazenda e comecei a entender mais sobre essa parte do agro, principalmente a pecuária leiteira.
E aí eu comecei a entender também que o produtor rural, ele precisa entender que ele não é um tirador de leite, não é que a fazenda, o agro exige cada vez mais dessa tecnificação, desse conhecimento, dessa preparação. E aí, me associei ao sindicato rural também para usar os benefícios que existiam na época, até porque o Paulito já era associado, meu sogro já era. E aí eu comecei a ter mais contato também com o sindicato rural, entender o que que era, o que que fazia. E foi assim que hoje eu estou aqui, tá ajudando tanto ele na fazenda quanto no sindicato rural. Muito bacana a história de vocês. E outra oportunidade que a gente tem nesse bate-papo é de falar para todos que estão nos assistindo da importância da sucessão familiar. Que a grande parte dos produtores rurais, ela passa por essa realidade. E como você falou, Paulo Vitor, muitos vão para outro município, vão em busca de uma graduação, de uma especialização. Alguns retornam, outros não, seguem outros caminhos. O Sindicato dos Produtores Rurais, ele é um braço da FAENG, como vocês falaram no dia da apresentação e da primeira reunião de vocês, mas ainda não ficou, talvez, muito claro para que a gente consiga entender qual é a real contribuição do Sindicato dos Produtores Rurais nesse papel. O produtor que ele pretende ali está alinhado com a família, a questão da sucessão familiar, está começando a estruturar o seu negócio enquanto fazenda ou enquanto comerciante. As mulheres, que também têm um papel muito significativo em todo esse contexto, o filho que retornou e ele precisa de um norte dentro da realidade do município. Muitas vezes nós percebemos que, como você disse, você foi para outros estados, retornou para Minas, mas cada município tem a sua realidade. Então, hoje, o sindicato ele tem, acredito, esse papel de contribuir para que quem quer evoluir na sua carreira dentro do negócio rural, ele tenha esse suporte. Como que funciona? O Sindicato dos Produtores Rurais, ele atende qualquer tipo de produtor rural? Sem dúvida, desde o pequeno ao grande produtor rural. E nós, enquanto representantes, eu falo aqui em nome da nossa diretoria, aproveito a oportunidade para agradecê-los por fazerem parte dessa empreitada. Eu digo que nós somos apenas representantes dessa classe produtora. E o sindicato é a casa do produtor rural. É onde a gente se une, se torna mais forte e, sem dúvida, um sindicato forte, atuante e crescente, ele traz essa representatividade da força da união. Você disse sobre a FAENG, né, que representa todos os sindicatos aqui de Minas Gerais. Dando exemplos, o sindicato rural uma fonte de capacitação do produtor rural, da mão de obra trabalhadora. No sindicato rural, hoje, só no nosso município, só na FAENG, são mais de 1.000 cursos que existem para a mão de obra produtora rural, para o produtor rural, o produtor e a produtora rural, e também, aqui em Perdizes, só esse ano de 2026, nós temos mais de 100 cursos programados para os nossos associados, produtores rurais, para capacitação, inclusive com cursos profissionalizantes. Então, sim, o sindicato, através da FAENG, com os cursos, como eu estou dando exemplo, ele sim acaba sendo uma fonte de demonstração, além da universidade, além dos cursos técnicos, que através do sindicato rural, tanto o produtor que está atuante, tanto também quanto as pessoas que serão a sucessão futura, não só filhos, mas também nas carreiras empresariais também, ele representa, sim, essa fonte essa fonte técnica de aprendizado, sem falar dos recursos que também o sindicato fornece para o produtor rural, tanto na parte de consultoria jurídica, ambiental, principalmente na parte contábil, fiscal, emissões de notas fiscais para os produtores rurais, sem falar da parte que sai um pouco da esfera técnica, que é a nossa grande estrutura, que é o Parque de Exposição, né? Ele é do associado do Sindicato Rural, né? Ele faz parte, ele tem que se sentir pertencente e ali é a casa do produtor rural, né? E nós temos a felicidade de, inclusive, aqui agradecer e reverenciar os ex-presidentes do sindicato. Gosto de lembrar sempre, a hora que a gente fala do Sindicato Rural e da estrutura do nosso Parque de Exposição, lembrar do senhor Roberto Brandão e dos pioneiros ex-presidentes que foram os construtores daquela
Você vai, como eu conheço vários municípios aqui em Minas Gerais, para mim, o nosso Parque de Exposição é um dos melhores de Minas, um dos mais bonitos, mais apresentáveis, né? Que tem uma estrutura não só para festa, né? Às vezes as pessoas associam muito o Parque de Exposição à Expoper. Já está sendo criados eventos ali, Agroleite é um deles, que são também de focos negociais, né? Vocês vão ver de maneira muito forte o cavalo nesse ano de 2026 sendo um ênfase ali no Parque de Exposição, através do Clube do Cavalo, através de uma nova associação também que está sendo criada em paralelo para trabalhar em coletivo lá relacionado ao quarto de milha, com provas de timpene, com provas de lasco, rope, dentre outras também, esportes equestres de maneira geral, tanto do manga larga quanto dessas outras raças. E lá, ali, então, acaba sendo a gente tem uma intenção que ali seja um clube de pessoas também, que usem também para recreação, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, sim, o sindicato representa, sim, a força da união, a força da representação. Às vezes as pessoas ficam em dúvida para que nós precisamos ser um sindicato grande, atuante, porque hoje nós estamos explorando, Vânia, cerca de, mais ou menos, uma notícia bacana, né? Nós estamos crescendo muito o sindicato. Hoje estamos quase com mais de 50% do quadro antigo que tinha de novos sócios, então estamos numa crescente positiva, porque as pessoas estão vendo também que elas podem ser, além de representadas, que o sindicato, que é o que a gente vai falar na sequência, pode trazer benefícios que justifiquem o investimento da mensalidade, né? Com certeza. Com certeza. Outro benefício, Jéssica, que eu gostaria que você falasse, é que ele se estende à família. Nós pensamos muito, você principalmente, Paulo Vitor, na sua fala, traz esse contexto. O produtor rural, ele valoriza muito o seio familiar. E os benefícios, eles se estendem à família, assim, não só a parte técnica, não só a parte da produção em si, falando no campo, mas quais outras linhas de benefício? A saúde, a educação, por exemplo? Sim, a gente, né, o sindicato rural entende a importância da família, né, da família estar bem para esse produtor poder atuar, né, de forma positiva. Então, ações foram tomadas pensando no patrimônio mais importante do produtor, que é a família. Então, na esfera aí da educação, o sindicato hoje tem parceria com a FASUL, com a Uniub, então tem descontos especiais para os associados, filhos de associados, tanto em curso de graduação quanto pós-graduação. Na área da saúde, tem parceria com a Unimed Araxá, né, pois Perdizes está na região de Araxá, tanto nos planos regionais, estaduais, nacionais, tem preços diferenciados para quem for associado ao sindicato rural. O Hospital Med Center de patrocínio, né, quem deseja fazer exames particulares, tem uma tabela diferenciada de valores. Temos parceria também com a Serpa, com valores diferentes nas mensalidades, além de clínicas de vacinas aqui da cidade, consultórios de dentista, médicos, vários outros comércios, prestadores de serviços e empresas que são empresas parceiras do sindicato, para justamente atender bem o associado e a sua família, oferecendo uma condição diferenciada ou um desconto. Então, são mais de 70 empresas, entre empresas, clínicas, prestadores de serviços, que têm condições diferentes para esses associados ao sindicato rural. Então, isso atende muito bem não só o associado, mas, consequentemente, toda a sua família. E Paulo Vitor, explica para nós quem pode ser um associado. Você explicou para nós que pode ser o produtor, seja ele de pequeno, grande ou médio porte. Além do produtor rural, a pessoa que está nos assistindo, ela tem um interesse em saber um pouco mais ou ser um associado do sindicato. Isso é possível? Sim, quando eu falo que nós temos um universo enorme a ser explorado, enquanto produtores rurais, eu vou dizer que nós não estamos nem com 25% falando de produtores rurais, desse universo atingido. Ou seja, temos 75% aí, números da cabeça mesmo, um potencial enorme aí, na minha opinião, de mais de 1.000 produtores rurais aqui no nosso município que podem se tornar sócios. Mas o sindicato rural é aberto a todas as pessoas que têm interesse a ser sócios, pessoas físicas da sociedade perdizense. Porque, como dito aqui, tanto na parte de saúde, na parte empresarial, o sindicato pode oferecer para você benefícios que justifiquem o investimento da mensalidade, esse é o ponto principal,
Em relação ao produtor rural, além desses benefícios também, essa questão da força, da união, da representatividade, mas para você que tem interesse de ser associado ao sindicato rural, com seu CPF você faz a sua inscrição lá, se torna um sócio, passa a receber todos os benefícios, independente, aí nós tratamos todos iguais, independente de produtor rural ou não, somos pessoas de bens, pessoas que querem servir bem e crescer essa entidade. E esses benefícios, nós vamos falar na sequência sobre as empresas parceiras, eu costumo vender da seguinte forma, que só com o quadro de empresas parceiras, não vou nem falar da prestação de serviço que é dada tanto no segmento ambiental, fiscal, jurídico e etc., só de você ser sócio, você passa a ter acesso aos sindicatos. Sendo um associado, você tem benefícios no uso de todas as estruturas do Parque de Exposição. A gente tem estruturas para locação, para eventos, sem falar dos eventos festivos, como a Expoper. Enfim, você passa a ter alguns benefícios que justifiquem o investimento dessa mensalidade. Vamos dizer assim, só para a gente fazer uma conta matemática, né? O valor da mensalidade eu vou falar na sequência, mas se o valor da mensalidade é X, você, uma vez se tornando sócio, você acessando as empresas parceiras, porque não só no segmento agropecuário, tanto na parte de saúde, alimentação, etc., você paga essa mensalidade e ainda consegue fazer bens que justifiquem, que ainda sobrem e aliviem o bolso do produtor e das pessoas físicas, né? Fazendo essa referência às pessoas, porque ele é aberto a toda a sociedade. Deixa aqui o nosso convite para que você que tem interesse em conhecer mais o sindicato, nós funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 17 horas, as nossas portas estão abertas, mas o telefone sempre disponível para explicar. E não sou só eu, Paulo Vitor, que sabe explicar para você o que é o sindicato e os benefícios. Temos uma equipe que trabalha lá conosco, que está prontamente aberta para atender vocês da melhor forma e que vocês sintam muito bem nessa nossa casa. Muito bom. Tem alguma observação que você gostaria de ressaltar, Jéssica? Não, acho que o Paulo Vitor citou tudo, né? Eu acho que é importante só reforçar que, além de todos esses benefícios, né, como ele falou, tem toda a parte fiscal, que é muito importante para o produtor rural, principalmente agora com a reforma tributária, né? Vamos ter vários impactos aí. O Sindicato Rural está cada vez mais preparado para poder auxiliar esse produtor rural, reforçando que temos atendimentos aí na parte de engenharia ambiental. Então, emissão de documentos como CAR, retificação, licenciamentos, outorga de poços artesianos, qualquer assunto relacionado a essa parte ambiental. Temos lá uma engenheira que presta esse serviço de forma gratuita ao associado. Temos também um advogado que presta aí vários serviços, como auxílio em contratos de arrendamento, auxílio na aposentadoria pelo INSS, enfim, qualquer questão também jurídica, nós temos ali uma profissional à disposição. E, além disso tudo, acho que é importante reforçar que o sindicato é muito mais além disso tudo. Então, além de todos esses benefícios, né, fiscais, jurídicos, ambientais, econômicos, da estrutural, festivo, o sindicato é a ponte que liga esse produtor rural a algo muito maior, né? Então, a gente aqui falou da FAENG, reforça a CNA, que seria essa confederação aí nacional da agropecuária. No nível estadual, temos a FAENG, e isso é para reforçar que o produtor rural não precisa estar sozinho, porque realmente produzir é um desafio, mas estar sozinho não precisa ser. Então, reforçando o convite para você que é produtor, principalmente, né, toda a sociedade está convidada, mas quem é produtor, não deixe de conhecer mais sobre o sindicato rural, tirar as dúvidas e vir participar para que a gente consiga cada vez mais fortalecer, passar pelos momentos difíceis e seguir podendo produzir, né, trabalhando com o que a gente tanto gosta. Você havia comentado, Jéssica, nos bastidores, que você tem um material com os 3 principais pilares. Você pode mostrar para nós, para o pessoal que está em casa conseguir acompanhar melhor? Pilar 1 seria a potencialização do negócio, né? São soluções que você nos apresentou nesse ramo empresarial. Além do cuidado com a família e a representatividade que o Paulo Vitor mencionou. Aí na tela tá os 3 pilares que hoje o Sindicato Rural de Perdizes se baseia, né? Se sustenta. Potencializando seu negócio são essas ferramentas, conforme a gente falou, né? Fiscais, ambientais, jurídicas, toda essa base
para os cursos do Senar, né? Todas essas ações que podem potencializar o negócio desse produtor rural, que pode ajudar ele da porteira para dentro, né? Como ele pode se capacitar, se tornar mais eficiente, porque é o exemplo que eu sempre falo, né? Do que adianta o litro de leite estar R$ 4 no mercado se o custo for R$ 4,50. Então, temos que ser eficientes da porteira para dentro e o sindicato rural está pronto para atender o produtor, o associado, nesse quesito aí. Então, seria esse primeiro pilar. O segundo pilar é o cuidando de você e sua família, que é o que a gente falou, que é o pilar que cuida do bem mais importante do produtor rural, do associado, que é a sua família, através de ações aí na educação, na saúde e no comércio em geral, né? Todas as ações que vão beneficiar não só o associado, mas toda a sua família. E terceiro, como a gente falou, a importância de ser um associado, de pertencer a essa classe do Sindicato dos Produtores Rurais, para poder participar da FAENG, poder participar da CNA, que são as instituições que vão defender nossos interesses, né? Nem tudo a gente consegue controlar. Na nossa fazenda, na nossa propriedade, a gente tem um certo controle, mas existem aí várias situações no dia a dia fora que, para isso, a gente tem esse suporte, é importante a gente participar do sindicato para poder ter esse auxílio de unir e ter quem brigue para a gente aí, seja no Congresso, seja em ações aí que vão minimizar impactos negativos aí do clima. Então, é importante participar para fortalecer e cada vez ter mais ações voltadas a esse associado sindicato rural. Muito bom. Paulo Vitor, para a gente finalizar, quais seriam os meios de contato? Tem algum canal que o produtor ou até a pessoa que você convidou para conhecer um pouco melhor sobre o sindicato, ele consiga acessar essas informações que vocês mencionaram, para conseguir analisar se é viável, se está dentro do que eles esperam? Qual seria? Bom, nós temos a nossa casa, o Sindicato Rural, conforme eu disse, é o ponto de atendimento onde a pessoa vai lá, inclusive conhece a estrutura, né? De maneira muito clara, muito aberta. Acho que a equipe está muito bem preparada para explicar para você sobre o benefício de ser um novo sócio. Inclusive, eu queria aproveitar, Vani, e fazer um pedido para todos vocês que estão assistindo a gente, que vá conhecer, independente de se tornar ou não um novo sócio, mas que vá entender a proposta. Talvez não seja o momento, naquele momento, mas eu acredito que é difícil ser incluso nos planos. É difícil você não ouvir as propostas, você ouvir a proposta e não se tornar um associado, porque é bem interessante, é acessível, né? Aproveitar só antes de falar dos demais links, falar um pouco da parte de monetização, da parte de qual é o custo, né? Hoje ele é 5% do valor do salário mínimo, a taxa basal, a taxa inicial, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é variável, de acordo, falando agora do universo de produtor rural, ele é classificado hoje na tabela, isso respeitando um processo que foi criado, ele é em cima do tamanho da área da propriedade. Mas a você, pessoa física que tem interesse, hoje a taxa de associação, o valor da mensalidade é 5% do salário mínimo. Ele vai mudando para os produtores rurais de acordo com o tamanho da propriedade, e isso é muito bem explicado para quando a pessoa faz o cadastro da inscrição estadual da fazenda, ele é explicado, além dos benefícios, como funciona essa parte da mensalidade. Mas além do nosso ponto de atendimento, né, a nossa casa, a nossa secretaria, que é o Sindicato Rural, no Parque de Exposições, nós temos o nosso site, que foi construído agora recentemente, inclusive convido vocês para conhecer o site do Sindicato Rural. Peço por gentileza, Vânia, que você me passe aí exatamente como é o... Nós vamos colocar nas descrições, sindicatoruralperdizes.org, e nesse site vocês vão ter acesso não só às informações que foram mencionadas aqui, mas também a todos os canais de comunicação, Instagram. Isso. O nosso vídeo vai estar na íntegra no YouTube, com recortes no Instagram, Spotify, e temos também a nossa rede social profissional, que é o LinkedIn. Perfeito. Exato. Então, eu falaria deles, mas o site, que eu acho que ele trouxe uma profissionalização. Todas as outras. No site você acessa todas, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. As empresas parceiras, e eu achei muito legal, porque ele é de fácil acesso, né? Você vê quais são as empresas parceiras. Hoje, uma novidade que o Sindicato Rural trouxe, todo sócio do sindicato, ele tem sua carteirinha. E com essa carteirinha, você acessa essas empresas parceiras a hora de solicitar seu desconto.
as empresas estão muito envolvidas com a causa do sindicato rural, estou achando muito interessante, várias empresas em locais de destaque, está colado lá, a gente está fazendo esse processo agora, né, Vânia, de divulgando e colocando, aqui é uma empresa parceira do sindicato rural, inclusive com a foto lá, e eu já vi em algumas empresas que eu visitei, essa foto colocada em destaque, a pessoa chega, ou seja, a credibilidade está sendo dada a nós e a gente agradece às empresas, a iniciativa privada por estar confiando em nós. E no dia a dia, eu acho que o Instagram é muito legal, você está vendo ali, é toda a parte que acontece durante a semana, né? A gente está bem ativo e bem profissional no Instagram, com postagens, falando da rotina, cuidando bem do associado, né? Não em postagens de Instagram também, mas lembrando os momentos festivos, né? Hoje eu conversei com um associado que hoje era aniversário dele, então esse cuidado com as pessoas, né? Um momento importante, o aniversário, então é isso que a gente quer. À medida que as coisas foram crescendo, a gente quer também estar cada vez mais preparado para manter o bom nível de atendimento. Mas a gente, assim, a intenção nossa ocupando essa função, eu faço questão de dizer, é um trabalho voluntário, de coração. É importante para nós também, que a construção que a gente fazer junto aqui vai deixar um caminho positivo para as novas gerações, para os nossos filhos, para as pessoas que estão aí, que são o futuro, né? Porque essa vida é tão passageira, né? Tão rápida, é um sopro, as coisas acontecem aí. Enfim, essa intenção nossa de contribuir é para você, produtor, para se sentir mais valorizado. Nós fomos muito cobrados disso, sabe? Falou assim, nós precisamos não só de mim, mas de pessoas que trariam essa oxigenação. Nossa equipe é uma equipe jovem, nós respeitamos muito o passado do sindicato rural. Na nossa atual diretoria tem pessoas que compunham diretorias anteriores, tem o nosso companheiro, um grande amigo, Valdir, que está há tantos anos aí, há mais de 20 anos, como diretor do sindicato rural. Então, respeitando muito a história dos benfeitores que chegaram até aqui. E a gente quer muito valorizar vocês, benfeitores do sindicato rural, ex-presidentes, ex-diretores, e seguir com essa oxigenação, com essa vontade de contribuir, fazer o bem, fazer positivo e continuar crescendo e representando de maneira positiva cada vez mais os produtores rurais. Nós recebemos uma pergunta que eu achei muito interessante antes da gente realmente finalizar o nosso bate-papo, que seria com relação à sala de treinamento. Você mencionou as publicações no Instagram e nós conseguimos acompanhar em algumas postagens exatamente o que essa pergunta aqui nos trouxe. Essa sala de treinamento, ela é aberta para as empresas. Um exemplo, se a empresa precisa capacitar um determinado segmento corporativo, capacitar ali, seja na segurança do trabalho ou atendimento ao público, é possível utilizar esse espaço? São profissionais do sindicato que ministram os cursos ou são vindos da FAENG? Como funciona essa questão da capacitação? Sim, nós temos o mobilizador, né? Nós temos hoje no quadro atual o nosso mobilizador Gleito. Teremos no quadro presente agora a mobilizadora Vânia, que está trabalhando com nós em processo de capacitação, né? Para sequencialmente falando, já também ser uma segunda fonte de capacitação, que é a pessoa que faz essa junção, essa reunião de pessoas, de profissionais, tanto produtores quanto trabalhadores, de maneira geral, para fazer os cursos. Esses cursos são fornecidos pelo sistema FAENG e Senar, então vem técnicos. O mobilizador, ele prepara todo o material, todo o investimento que é necessário, a agenda desses eventos, né, dos cursos, mas sempre técnicos vêm, tanto podem ser, naturalmente, podem ser de Perdizes, mas são mobilizadores que vêm pelo sistema FAENG, eu digo podem ser de Perdizes, assim, tem perdizenses aí, Minas Gerais espalhada afora, sim, fazendo cursos do Senar aí em vários sindicatos rurais. Então, essas pessoas são contratadas, são parceiros, técnicos de todas as especialidades, né? Porque eu acho que você talvez até saiba mais quantos cursos hoje tem no Senar, né? Eu falei mais de 1.000, eu tenho certeza que é mais. E é de toda a esfera, né? Tanto sim, na pecuária, de corte, de leite, artesanato, queijaria, trabalho em altura, brigadista, enfim, uma série de coisas que também não só é daquela esfera específica do produtor rural da roça, de algum, por exemplo, cursos de eletricista, cursos de corte e costura, enfim, são vários mesmo. Eu já fiz vários, inclusive eu me tornei inseminador antes de ser veterinário, fazendo um curso de cenário, eu era criança ainda,
Foi bem legal lá no sindicato. A gente ficava eufórico para chegar o dia de fazer o curso, da prática ali. Então, assim, são profissionais capacitados que vêm para dar o curso. Ele pode ser dentro do sindicato rural ou pode ser na fazenda, do associado, da empresa parceira, tanto na fazenda quanto na empresa, dentro da cidade ou no campo. Muito interessante. E se a empresa, ela então quiser contratar tanto para a parte prática ali, operacional, mas também tem cursos voltados para a parte estratégica, administrativa, Sim. se estende por todo esse... Sim. A gente está aqui falando focado nesses cursos que estão mais relacionados à praticidade de mão de obra, mas na parte de desenvolvimento, de capacitação, a parte administrativa, intelectual, enfim, toda essa parte também são vários caminhos que podem ser. E se você tem interesse em ser, além de associado, participar do curso do Senar, procure o Sindicato Rural. A gente já tem uma grade pré-marcada, pré-montada de mais de 100 cursos para esse ano, mas nada impede, uma vez montando, uma das intenções de ter a nova mobilizadora Vânia é capturar essa nova demanda, porque dentro dessa grade ela já está toda bem programada, alguns cursos mudam, outros são solicitados, atender essas novas solicitações, sabe? Montar, a gente está tendo uma reciprocidade, uma receptividade muito grande da FAENG e bastante atenção, né? Eu acho que, assim, uma coisa que marcou muito positivamente foi nesses 50 dias da nossa gestão, o nosso quadro ter aumentado em mais de 100 associados. Então, a FAENG viu isso também e falou assim, vamos dar reciprocidade para esse pessoal, vamos capacitar as pessoas que estão ali, porque eles estão querendo fazer uma diferença significativa para as pessoas que... a nossa diretoria fala muito disso, Vânia. O nosso principal propósito é valorizar quem já está lá conosco até hoje. Sim. Nós temos sócios lá que têm mais de 50 anos, e a gente tem que cuidar de quem já é de casa, não só ficar buscando novos sócios, mas cuidar de todos de maneira muito igual, desde o mais antigo ao mais recente que entrou ontem. Felizmente, toda semana são vários sócios que estão compondo, somando com a gente. É cuidar muito bem dessas pessoas, tanto, principalmente nesse sentido, da capacitação, de que nós possamos ser um representante deles, lutar também, enquanto necessário também, com políticas de boa qualidade, pensando em relação ao nosso produto, aos grãos, ao leite, à carne, que é o que, vamos dizer assim, que Perdizes é tão importante nesse segmento também, né? Com certeza. Só complementando o que o Paulo Vitor falou sobre a sala, que eu acho que, conforme ele falou, né, os associados têm condições especiais, aí, geralmente 50% de desconto nas instalações, e essa sala de treinamento do Senar aí, que fica ao lado do Sindicato Rural no Parque de Exposição, é uma sala nova, moderna, com a capacidade aí de até 100 pessoas, com projetor, com lousa digital. Então, a empresa talvez, né, não é associado e tudo mais, mas tem interesse de alugar esse local para dar treinamentos, né, fazer cursos para seus colaboradores. Se for associado, tem 50% de desconto, mas se não for associado, também pode alugar esse espaço. O ambiente é aberto também para você que não é associado, tem interesse em fazer seu evento, seu treinamento, sua festa de aniversário, formatura, casamento. A gente foi muito questionado em perguntas mesmo se o sindicato era exclusivo para o associado. Não, ele é aberto nas partes que são relacionadas à locação. Eu acho que tem uma estrutura lá bastante convidativa, bastante interessante. Temos o Tatersal, que é uma das áreas que aqui em Perdizes que consegue, num evento, colocar bastante pessoas lá. Temos a área dos nossos restaurantes também, que estão disponíveis, as áreas ali da arena, que estão relacionadas ali à parte das arquibancadas. Então, se você tem interesse, fazer sua festa de aniversário, fazer um evento corporativo também, formatura, enfim, procure o Sindicato Rural, a gente quer te atender bem. É importante para o Sindicato Rural ter esse acesso também, porque além do associado, essas fontes aí para a gente, que a gente possa crescer também, né? A gente precisa de renda para investir no Sindicato Rural também, para trazer novos recursos, trazer pessoas, para que a gente possa cada vez mais atender melhor as pessoas, tanto com capacitação quanto com bom atendimento, para cuidar da nossa estrutura. E assim, a gente está com as intenções mais positivas possíveis, em prol do bem comum, em prol de crescer muito o sindicato, que felizmente está crescendo bastante, né? A gente agradece, aproveita aqui para fazer um agradecimento especial para todos vocês que se tornaram sócios do sindicato e estão confiando na gente. A gente espera, de maneira muito simples, muito humilde, de coração mesmo, estar representando. E se a gente falhar, sempre é na intenção do acerto e que a gente possa sempre buscar o caminho da
da retidão, do acerto e fazer as coisas boas. E que nosso quadro cresça cada vez mais. Esse é o grande pedido, esse é o grande propósito. É importante que o sindicato cresça. Então é isso. Quero agradecer a presença de vocês Obrigada. nesse quadro, que é tão importante levar essa informação de qualidade, com toda a responsabilidade na coesão do que é realmente informativo e de utilidade pública, não só para o produtor rural, mas para a comunidade de modo geral. Para você que não está nos assistindo até agora, o nosso agradecimento por ficar conosco. Nós queremos dizer que na descrição você terá acesso ao link que o Paulo Vitor mencionou, com um portal, não só do produtor rural, mas para toda a comunidade acessar. Lembrando que o foco principal do Sindicato dos Produtores Rurais é ser essa ponte entre poder público, comunidade, capacitações da FAENG, Senar, CNA e qualquer outro órgão que possa aderir à vida do produtor rural como algo fundamental para o crescimento da comunidade de modo geral. Para você que quer saber qual vai ser a novidade do próximo episódio, não deixe de acompanhar o Instagram do Sindicato Rural Perdizes. Esse é o canal oficial, você encontra todas as informações que foram faladas aqui com detalhes. Os canais que você não conseguir assistir na íntegra o nosso vídeo, você tem acesso ao link no Spotify. E nós teremos também outras novidades no decorrer da semana. Continue nos acompanhando e até o próximo episódio.